A palavra devocional de hoje é apenas um versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Só até aqui, mas pode sentar glorificando o Senhor. Amém. Irmãos, a gente está acostumado a orar, pedir a Deus cura, libertação, resolução de problemas complexos. A gente tem todas as nossas buscas de desespero, tribulações, batalhas, livramentos, resgate de almas perdidas. A gente sabe das coisas que a gente precisa da complexidade de Deus, né, do poder de Deus na nossa vida. E a gente já aprendeu que a gente precisa buscar o Senhor, inclusive nas coisas simples da vida, né? Pedir ajuda ao Senhor a chegar pontualmente num compromisso que você tem agendado. Por que não? A gente precisa mostrar para Deus que a gente tem a dependência de Deus. Mas de tanto buscar coisas na terra, a gente muitas vezes acaba esquecendo do mais importante, que é a vida no céu. E aí o versículo diz: se a nossa esperança em Cristo, se aquilo que a gente espera de Jesus, se aquilo que a gente pede, aguarda a Jesus, se limita apenas a esta vida, se limita às coisas da terra, materiais, problemas locais, resoluções no presente, somos os mais infelizes ou lamentáveis de todos os homens. Porque, irmãos, se a gente busca a salvação, quantas vezes na sua vida, na nossa vida, nós pensamos no momento da salvação? Quantas vezes a gente planeja o que vai ser feito depois de ser salvo? Porque não é uma vida de corpos transparentes, flutuando com um vestidão branco. Não é isso. Isso é a imagem de desenho animado, de fábula, que a lavagem cerebral da educação atual coloca na nossa cabeça. Uma coisa meio fantasmagórica, assim, sabe? Um espírito é um corpo que flutua, transparente, vestido de vestido comprido, né? Sem perna. E fica flutuando por aí. Mas não é assim, irmão. Paulo disse que quando nós formos arrebatados, nós vamos ganhar um corpo novo, incorruptível. Porque nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. Ele também disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. A gente não sabe o que tem separado para a gente, mas a gente pode ter certeza, irmão, de uma coisa: não acaba a vida ali, ela apenas começa. Se a vida começa na salvação, uma vida eterna começa na salvação, o que a gente vai fazer na glória? Já parou para pensar no que você vai trabalhar? Porque é um pouco pequeno se a gente parar para pensar que não haverá trabalho. Se não tivesse trabalho numa vida eterna, para que a gente está trabalhando hoje? Para que a gente está aprendendo a ter a disciplina de ir ao trabalho?
Se a gente tem a disciplina de ir à igreja, louvar e adorar ao Senhor, você acha que você não vai louvar o Senhor quando tiver na salvação? Então, se a gente não pensa nessas coisas, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E a gente precisa refletir, pensar mais no momento de ser salvo. As pessoas têm muito medo de pensar na salvação, porque aí os pecados começam a vir à cabeça, a pessoa pensa, eu não vou pensar na salvação agora não, porque senão, do jeito que eu estou na minha vida, eu não vou ser salvo. Então é melhor, não, depois eu penso nisso. Aí vai empurrando. Eu quero saber o que eu posso aprender quando eu chegar na glória. Eu quero saber que seres existem. Eu tenho interesse em aprender a física, a química, porque nada do que a gente tem na terra se compara à glória de Deus, irmão. Eu quero ver o rio de água viva. Eu quero ver as carruagens de fogo. Você já imaginou o fogo celestial, irmão? Algo que queima sem destruir. O fogo ele só existe no nosso plano terreno se ele destruir algo. É um elemento espiritual que, para existir no plano terreno, ele precisa queimar, ele precisa consumir um combustível. Enquanto tiver combustível, tem fogo. Acabou o combustível, acabou o fogo. Você já imaginou um querubim feito de fogo? Inteiro, da cabeça aos pés? Tão belo, descreve a Bíblia, que ele tem 6 asas e diante da presença de Deus, com 2 ele cobre o rosto, com 2 ele cobre o resto do corpo e com as outras 2 ele voa. Diante da glória de Deus, o querubim de tão belo, ele se cobre. Porque a glória de Deus tem que ser exaltada. Você imagina a beleza de uma criatura dessa? E você poder conviver com isso todos os dias, ver um querubim passando assim, você olhar, não, aquilo é normal para mim. Ou de repente você até teve uma conversa com ele, sentou um dia, vem cá, como é que você foi criado? Posso perguntar esse tipo de coisa? É uma vida eterna, irmãos. É muito tempo. E a gente é muito infeliz se a gente não para pensar nisso. Porque eu quero ser salvo, eu quero ver essas coisas. Eu quero aprender essas coisas, as coisas de Deus. Os mistérios que Deus permitir eu aprender. Eu quero poder ensinar também, se eu aprender coisas que eu aprender complexas, eu quero poder ensinar lá. Eu quero aprender instrumentos que nem existem aqui. Creio que todas as vozes serão perfeitas. Aqui a gente depende de uma genética, de um formato da glote, a epiglote e o ar que sai, a maneira que ela vibra, umas vozes são bonitas, outras não. E quem disse que a voz espiritual sai assim? Quem disse que o espírito respira? Quem disse que o espírito precisa de ar? A gente precisa de ar para colocar a voz para fora. O espírito não precisa. Então a gente precisa constantemente, não é uma vez ou outra, constantemente estar pensando na nossa vida na glória, no nosso objetivo de ser salvo, no que a gente vai fazer quando a gente chegar no céu, no que a gente pode aprender quando a gente vai chegar no céu, nas coisas que a gente vai conquistar quando a gente estiver lá. Você já sabe que tipo de casa você vai morar? Ou você acha que você vai ficar em pé, andando pela glória o dia inteiro e infinitamente não tem para onde ir? As pessoas terão casas, as pessoas terão residências. Eu quero ser vizinho dos irmãos na glória. Eu quero ter uma casa humilde, da maneira que for, igual a de todos. Mas a casa vai ser na cidade nova, na Nova Jerusalém, a cidade que tem ruas de ouro, muros de cristal. A gente não consegue vislumbrar, a gente não consegue imaginar.
A gente não consegue nem pensar no tamanho das coisas que Deus tem preparado para nós. Mas a gente é muito infeliz, irmãos, se a gente não pensar nisso. Se a gente não buscar isso. Que os irmãos lembrem, assim como eu, de planejar a nossa vida na glória. Buscar a salvação cada vez mais. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.